em miúdo pratiquei futebol como modalidade e tenho ligações familiares realmente que me também levou a isso. Mas depois acho que desde cedo percebi, ali uma fase a partir dos 16 anos, percebi que não era bem o meu caminho, percebes? Queria mais optar pela escola, sentia que tinha alguma dificuldade entre a relação, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, escola e futebol. E desde cedo percebi que queria uma coisa mais estável, e então acho que tomei a melhor decisão e segui a escola, e até que segui a universidade e vim para o caminho da fisioterapia. Mas és sobrinho de Vítor Paneira, isso influenciou no teu caminho para escolheres alguma coisa ligada ao desporto? É meu tio e o meu padrinho. Ainda para mais? Sim, tendencialmente é assim, eu já quando eu era bebê, quando o meu tio já estava mais em fase final de carreira e depois quando termina ali entre o Vitória e a Académica já não assisti muito, já não acompanhei, que não era muito pequenito e não me recorda muito, mas sim, sempre vivemos, a família sempre viveu à volta dessa ligação ao futebol. Entretanto, ele teve algumas abordagens como treinador, como comentador agora. E pronto, a gente sempre teve ligação, sempre viveu aquilo, sempre que vai à casa dele respiramos futebol e pronto, e naturalmente inclinou-me. Mas surgiu porque eu quando terminei a faculdade em 2013, comecei, já fazia na formação, fazia no grupo desportivo de Joane apoio, da fisioterapia, apesar de não saber de nada, ia lá ajudar ao menos. Depois, quando terminei a faculdade, fui 2 meses para o Ronf, lá perto de casa, ia dar apoio à equipa sénior à noite. E depois, rapidamente, passado 2 meses, está no Ronf, não tive grande contacto com eles, um professor meu contacta-me se tinha interesse em ir para a formação do Rio Ave. E pronto, sempre estive ligado ao futebol, basicamente. E a passagem da formação do Rio Ave para uma equipa sénior, isso aconteceu no Rio Ave, mas depois vens para Famalicão. Mas é uma diferença muito grande entre formação e equipa sénior? Muita, naturalmente. Eu isso consigo constatar cá na parte do Famalicão e em qualquer formação. Falo aqui com os nossos atletas, miúdos, que passam pelo Benfica, passam por, mesmo lá fora, experiências lá fora. Sem dúvida, por mais que o clube seja de outra dimensão, a prioridade é sempre a equipa profissional, a equipa sénior, não é? E depois a formação. Claro que há clubes que têm melhores condições e conseguem proporcionar melhores condições aos atletas, há outros que pronto, ficam um bocado aquém. Sinto que os clubes nos últimos, se calhar, 5 ou até 10 anos, para quem já está há mais tempo do que eu no futebol, consegue perceber que tem sofrido evolução. E eu, desde que entrei na altura no Rio Ave, senti que num espaço de 2 anos e meio, mais ou menos, que estive lá, senti que houve uma evolução muito grande, tanto não só da parte do Departamento de Saúde, mas também ao nível de todas as condições para os miúdos, infraestruturas, apoios técnicos, tudo que possa ser gerado. E aqui é a mesma coisa, que sinto que a cada ano a dimensão do clube está a crescer, mas sim, claramente há diferença. E o apoio também que se proporciona ao nível do Departamento de Saúde é diferente. A quantidade de miúdos é maior, temos a falar de 100 a 200 miúdos ou 300 miúdos, depende dos clubes, enquanto que aqui são um grupo restrito, não é? De 20 e poucos jogadores. Mas voltando aqui ao Famalicão, nesta primeira abordagem que tu tiveste, porque tu vieste da Primeira Liga, desceste, entre aspas, até à Segunda Liga, num convite do Dr. Miguel Ribeiro. Como é que foi encarar uma Segunda Liga, sabendo de antemão qual seria o projeto, mas como é encarar aqui a Segunda Liga num clube que acaba por ser o clube da tua terra? Claro. Isso foi muito engraçado quando vim para cá, recordo perfeitamente. E às vezes quando isso à minha família e amigos, que tinha muita gente que me questionava: tu vais trocar a Primeira Liga pela Segunda Liga? E eu dizia: eu não sou jogador da bola. Por isso, por mim, se o desafio for interessante e se o projeto for interessante e for a mais-valia, por que não? E rapidamente eu não conhecia o Famalicão por dentro. Pedro, sou-te sincero, sou daqui do Conselho, sou de Pousado de Saramagos, mas não conhecia o Famalicão por dentro. Ouvia falar muito no Feliz, em alguns jogadores, mas não fazia a mínima ideia. Na altura, quando do convite do Dr. Miguel Ribeiro,
Falei um bocadinho o que é que ia ser o projeto, porque vinha para o desconhecido, não é? E também a gente não quer trocar o certo pelo incerto. E pronto, e rapidamente percebi que tinha muito a trabalhar, muito a fazer. E para mim não houve impacto em termos de mudança, porque o futebol acho que é transversal e universal em toda a leitura e toda a língua. Agora, claro que os contextos, as dimensões, o próprio clube necessitava claramente de recursos, não é? Recursos humanos, recursos materiais, e aí sim, foi um impacto gigante para mim. Pessoalmente foi, eu costumo dizer de brincadeira e foi a primeira coisa que disse à minha família. Eu só não chorei no primeiro dia porque pensei no Dr. Miguel Ribeiro. Pensei, ele veio para cá é porque isto vai ser a sério. E a partir daí acho que, a partir do momento quando comecei a conhecer as pessoas e a realidade do Famalicão, percebi claramente que ia dar certo, que ia ser um projeto capaz, que rapidamente íamos conseguir subir possivelmente logo à primeira, e tivemos a felicidade de subir no primeiro ano. E pronto, as condições foram logo criadas. A partir do primeiro dia que eu cheguei cá, todos os dias ia surgindo coisas. E claramente vês que as coisas estão a desenvolver e vai dar frutos. O que é certo é que chegámos, vimos e vencemos. Apeteceu-te chorar no primeiro dia, no último dia quase que choraste de alegria. Como é que foi este processo todo, até nós cimentarmos a Primeira Liga e o objetivo, escondido, diria eu, por toda a gente, porque ambicionávamos lá chegar, mas não havia a pressão de... Claro. Eu acho que as pessoas, claro, viram o resultado final, não é? O grosso, digamos, que foi a subida da divisão, isso foi claro, e vencer jogos, que também foi importantíssimo. Mas o trabalho de bastidores foi brutal. Portanto, todos os departamentos, eu sou-te sincero, e não digo só, não estou a puxar a brasa para a minha sardinha, mas todos os departamentos vi um trabalho incrível. Houve, como te digo, muito aumento de recursos humanos, aí sim, aí todos os departamentos começaram se calhar a funcionar ainda melhor. Começou-se a criar ligações entre uns e outros. E foi um ano que depois aquilo fluiu, montando uma máquina, montando o carro de Fórmula 1, depois aquilo fluiu e foi só vencer. Porque estava tudo, toda a gente se sentia bem, toda a gente se sentia feliz, toda a gente sentia que ia dar certo, porque as coisas de dia para dia iam se transformando e foi perfeito. E terminou em grande. Chegamos à Primeira Liga, o clube continuou a crescer, foi um crescimento maior, ou seja, demos um passo, novos jogadores. Esse crescimento viu-se também na vossa área e naquilo que no dia-a-dia vamos fazendo. Sim. Como te digo, o trabalho dos bastidores é brutal. O pessoal, eu sei que as pessoas às vezes só veem os resultados, não é? Os resultados finais, que é ao fim de semana, ou então como terminamos. E o futebol é sempre que essa velha máxima, não é como começa, é como acaba. Mas que, sim, é um trabalho de bastidores gigante. E todos os anos senti isso. E posso dizer que todas as semanas, ou todos os dias, todas as semanas, todos os meses, nós tentamos crescer, tentamos acrescentar coisas, nem que seja um material diferente, nem que seja alguma ideia diferente, criamos alguma proatividade, algum contexto de trabalho diferente. E sim, e a cada ano tem-se transformado. Ao nível do Departamento de Saúde, crescemos imenso. Eu lembro quando cheguei cá, éramos 2 físios, um médico e um nutricionista. E depois acrescentámos 2 pessoas na parte da performance. E claramente agora crescemos, somos 3 fisioterapeutas, um enfermeiro, um médico, contamos com um nutricionista, acrescentámos um psicólogo e já somos 3 pessoas na parte da performance. E a minha pergunta, nessa ligação de fisioterapia, para quem não sabe, vocês não tratam só de jogadores que estão lesionados. Não é só de lesão que vocês tratam. Explica-me o vosso dia-a-dia. Sim. Nós chegamos cedo, em que especialmente planeámos o dia e às vezes as semanas, de acordo com o quadro clínico que nós temos, principalmente, que são os atletas, primeiro de tudo. Depois vamos recebendo os atletas após o pequeno almoço e vamos começando a tratar. Geralmente tratamos quem vai para treino. E quem não vai para treino, que está lesionado ou que está em fase já de reabilitação, tratamos após os atletas que estão no treino. Durante o treino, apoiamos e fazemos acompanhamento no departamento médico, ginásio, campo, o que for necessário. E no final do treino, retomamos os nossos atletas que treinaram
se precisarem ser acompanhados, são acompanhados, almoçam, à parte da tarde, novo acompanhamento. E como não temos tido grandes lesões, não é só sorte. Não, não, de todo. Isso é aquilo que mais o pessoal gosta de falar, não é? Atualmente, que é o trabalho de bastidores ajuda realmente a reduzirmos o número de lesões e a prevenir. Agora, claro que isto não é meramente sorte e não é meramente só trabalho da parte da fisioterapia. Atenção, é todo um conjunto de departamentos que trabalham em conjunto para que isto funcione. A primeira coisa que eu considero que realmente ajuda muito é o tipo de treino, se calhar, que tu tens, que é a gestão de cargas ao nível da performance, que isso é importantíssimo. Atualmente é o que mais significa para que se o atleta sinta com muita sobrecarga ou pouca carga. Isso realmente depois é como teres um carro a andar muito ou a andar pouco e depois tu é só saber equilibrar, gerir o carro. E depois, claro, tem a parte da reparação, a parte do tratamento, que também, sabendo orientar, sabendo ajudar, sabendo acompanhar, eles têm tudo para que as coisas funcionem, para que tenhamos sempre muitos atletas disponíveis, que é importante para um treinador. E pronto, isto cria sucesso ao longo de cada etapa. Tiveste 3 grupos diferentes, segunda liga, o do ano passado e já o deste ano. Consegues, numa palavra, definir o grupo de há 2 anos atrás que subiu divisão, o grupo do ano passado e já há uma palavra também para este? Sim, tivemos contextos diferentes, não é? Tudo caras novas, em 3 anos, e grupos de trabalho também diferentes. Senti claramente que os primeiros foram os guerreiros, porque foram à frente, digamos. Tiveram que ter adaptações novas, e isso leva a que tenham que aprender, tenham que adaptarem-se e tenham que se maturar até terem determinados níveis físicos. O ano passado, alguns por bases de trabalho já, certamente com alguma experiência, mas que foram conhecedores já de alguns métodos e souberam saborear mais essa situação. E este ano estamos a ver um grupo muito dedicado dentro do curto espaço ainda, do curto tempo de trabalho que temos, mas realmente um grupo dedicado que vai dar frutos a mais longo. Explica-me, antigamente nós dizíamos que havia um preparador físico que ia lá para dentro e que estava a treinar os jogadores e que depois havia um departamento médico cá fora. Nós agora não falamos assim, falamos de um departamento de performance que depois também faz a ligação com o departamento de saúde do clube. Explica-me esta ligação que existe entre a performance e o departamento de saúde, que afinal são as duas juntas, mas que têm que estar separadas porque um é mais campo do que o outro, que é mais prevenção. Sim, é assim, eu aqui, nós como somos, digamos, um contexto mais pequeno, certamente, ou um número de pessoas menor e a proximidade certamente é maior. Isto eu considero que sejamos aqui um clube de família, não é? Quase. Mas que dentro do profissionalismo temos que impor, nós conseguimos ter boa comunicação uns com os outros. A performance é mesmo essa ligação que estavas a dizer entre campo, entre o treino, a gestão de cargas de campo e alguns processos de reabilitação, se calhar já em fase final, mas acompanhando desde o início, porque agora atualmente não se consegue distinguir e dividir as coisas. Tem que realmente ser, desde o primeiro minuto, quase da lesão, temos que ir comunicando, falando e percebendo o que é que se passou e ir também planeando a evolução. O departamento de saúde ou médico faz, se calhar, a parte inicial, a parte de tratamento, desde controle de dor, desde tudo que aconteça após a lesão, de cicatrização também. Depois, quando começa a evoluir mais, aí certamente começa a criar aqui uma ligação entre performance e departamento médico. E é aqui que a gente consegue trabalhar mais. Eu, felizmente, trabalho com um colega que tenho muita ligação com o Carlos Pacheco, que não só pela amizade que tenho com ele, mas também pela forma como consigo trabalhar com ele. Ele é muito ligado ao campo, mas
consegue-me também ajudar muito na parte do ginásio. Multiplica-se e então a Ginho ajuda-me e muito. E então flui muito mais na forma como a gente consegue reabilitar os atletas. Para terminarmos, e porque estamos em tempos de Covid, a minha pergunta é a adaptação do Futebol Clube Famalicão a estes tempos. Foi muito difícil encarar e demonstrar isto também aos atletas? É assim, nós tivemos que cumprir com normas da Direção-Geral de Saúde, normas da Liga. Acho que a implementação foi esclarecedora logo porque criámos reuniões com os atletas, as explicações foram simples e era transversal a toda a gente, por isso toda a gente ia em casa e observando como é que ia funcionar. Depois, quando retomamos, percebemos claramente que era preciso ter cuidados. Agora, com o passar do tempo, isto retomou o campeonato, terminou, digamos, um campeonato, começámos outro, e claramente que vamos vendo as notícias de outros clubes, e nenhum clube está sujeito a exceções, e nós reforçamos muito esses cuidados, tanto lá, cá dentro como lá fora. É isso que passamos, a mensagem, que todo cuidado é pouco e realmente temos que ter todas as proteções possíveis e eles aqui são cumpridores relativamente a isso, sim.